Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, com o capítulo 9, que trata sobre o reencontro com o passado. Este capítulo, igualmente ao capítulo anterior, ele é bem extenso, mas devido a ele ter menos detalhes técnicos, digamos assim, sobre a obsessão, ele é mais tratando de uma narrativa do caso do Dr. Theophrastus. Então, nós solicitamos que vocês leiam o capítulo por completo, como sempre, e aqui estaremos apenas realmente destacando os principais trechos para que vocês não fiquem sem entender a trama como um todo, tá bem? Mas a parte realmente técnica, ela é bem mais reduzida do que os capítulos anteriores. Então, vamos dar início só com essa parte introdutória, digamos assim, em que trata que o Dr. Theophrastus, ele se encontrava, como nós sabemos, no capítulo anterior, ele estava, naquele ambiente do anfiteatro, em que havia feito toda um atendimento, uma assembleia, para os julgamentos que ele se achava credor, se achava no mérito e na autoridade de fazer, e aí ele estava acompanhado pelos seus acólitos, e que iam selecionando os casos para ele, para o chefe. E também se apresentava resguardado por entidades ferozes, em cujos semblantes, sulcados por fundos sinais de perturbação íntima, a hipnose produzira estados de alucinação e truculência. Isso é aqueles espíritos, imperfeitos, infelizes, que já, com severos processos de hipnose e da obsessão e dos seus sentimentos totalmente arraigados na vingança, se encontravam, já totalmente perturbados, e nesse ambiente eles se sentiam à vontade, realizando as atividades para o chefe. Então, ele vai falar aqui, sobre algumas dessas vítimas, dessas transformações perispirituais. E o irmão Glaucus, que ele estava chefiando, a caravana dos benfeitores espirituais, solicitou que eles se mantivessem, que a equipe se mantivesse em estado de equilíbrio, em prece, de forma serena, para que eles não se deixassem perturbar por aquilo que eles estavam visualizando. E enquanto isso, o grupo unido aguardava que o sacerdote, a pequena distância, tomasse as atitudes e decisões, ao qual nós já vimos como era que ele trabalhava nos capítulos anteriores. E uma entidade de aparência cruel se destaca, acercou-se do irmão Glaucus e indagou quais eram os motivos da entrevista, porque eles estavam ali reunidos, os benfeitores, para ter uma entrevista com o mago de Rouen, que era o Dr. Theophrastus. E quem eram os participantes do conjunto? Então, era uma pessoa que estava ali fazendo uma seleção de quem ia falar com Theophrastus. E o venerando benfeitor elucidou com simplicidade que se tratava de espíritos dos dois planos da vida, necessitados de ouvir o Dr. Theophrastus a respeito de grave problema de obsessão em andamento, e para o qual somente ele possuía os recursos necessários. Porque nós veremos mais à frente que era um caso propriamente ligado à pessoa do Dr. Theophrastus. Aduziu que fora indicado por Guilherme. Quem não lembra, Guilherme foi o que passou a perseguir Mariana, e que estava ligado à organização do Dr. Theophrastus, aquela equipe de vingadores do Dr. Theophrastus, que era um moço holandês que antes era membro daquela organização. Então, eles ficaram, olhando para eles com aquele olhar de fiscalização, e aí Manuel Filomeno de Miranda disse que nesse momento, quando eles estavam à distância mais curta, com relação a Dr. Theophrastus, foi que ele pôde repará-lo melhor, nos seus detalhes. O rosto cruel, adornado de barba rala, a oriental, em torno de lábios grossos em rito de permanente ira, nos olhos avermelhados e grandes, algo fora das órbitas, ameaçadores, zigomas salientes.
testa larga e cabeleira abundante, que era a encarnação clássica do pavor. E ele, como se adivinhasse a minha observação discreta, ele desviou o olhar da chusma que atendia e cravou nos meus os seus olhos, com interrogação forte e dura, fazendo-me baixar a vista perturbado. Então, o próprio Manuel ficou, né, perturbado quando viu que ele tinha percebido que ele estava prestando atenção nele, né? E o irmão Glaucus chamou-lhe a atenção, dizendo: estamos em tarefa do Senhor. Todo cuidado é indispensável para o êxito do empreendimento. Curiosidade agora é também desconsideração ou compromisso. Então, tenhamos tento. Então, deu-lhe uma boa chamada de atenção, né? Então, vamos mais à frente, ao qual chega a vez deles, e aí eles vão dizer qual é o motivo deles estarem ali no anfiteatro para a entrevista com o Dr. Theophrastus. E aí ele diz, o irmão Glaucus, né? Senhor, aqui estamos indicados por Guilherme, o neerlandês que há pouco tempo se despediu desta organização rumando em direção ao corpo. E o mago, né, olhou com aquela cara de desconfiança e disse, ocorre que o condutor, né, Glaucus disse, ocorre que nos encontramos em perfeita identificação com Guilherme, que vos tem servido com dedicação, buscando-vos nesta oportunidade para falar-vos sobre Henriette, que sabemos vinculada ao vosso coração desde há muito. Então, aqui, eles vão começar a falar de uma pessoa que era do total interesse do Dr. Theophrastus, e ao qual a equipe espiritual, vendo que a Henriette, que se encontrava já no corpo reencarnada, estava necessitando do auxílio de alguém que realmente tivesse, pudesse retirá-la daquela situação em que ela se encontrava, então buscaram por Dr. Theophrastus. Por quê? Ela estava passando por um processo obsessivo extremamente severo por um dos vingadores da organização do Dr. Theophrastus. Então, ele é que poderia até mesmo intervir, né, a favor da melhora de Henriette. E ele disse, Henriette Marie de Belharnais, perdão que eu não sei dizer bem esses nomes, inquiriu quase fulminado por forte raio de ódio. Sim, senhor, confirmou Glaucus, né? E a entidade levantou-se do trono ridículo e avançou furioso, como se fosse aniquilar o informante, que continuou sereno e confiante. E aí todas as atenções se concentravam em volta dos dois parlamentadores e as entidades. E aí ele diz, né? E que deseja informar-me que porventura eu não saiba. Ignora quem eu sou? Esbravejou revoltado. Sabemos sim, senhor. Ocorre, porém, que considerando a magnitude do assunto que viemos tratar, muito agradeceríamos se pudéssemos ser ouvidos a sós, sem os circunstantes. Somos portadores de notícias que somente a vossa autoridade devemos confiar. E depois do silêncio, né, ele diz, Henriette necessita do vosso socorro. E o espírito, né, ferido pela inesperada surpresa, porque ele não tinha notícias de Henriette, estrugiu cruas exclamações e gritos, dando as ordens, né, para que deixassem eles sozinhos, e disse, venha comigo. O benfeitor não pôs qualquer resistência e seguimos. E aí eles foram para outra sala, né, uma sala contígua, e ele diz, estou aguardando as informações. E aí o instrutor, né, diz, dedicamo-nos ao serviço de socorro aos padecentes, em nome de Jesus. E aí ele, Jesus, esta é minha casa. Aqui esse nome é maldito, detestado. Como se encoraja a dizer-me que se dedica a socorrer os padecentes diante do chefe da Casa da Justiça? E aí avançou, né, quis avançar no irmão Glaucus, e ele diz, não desejamos desafiar a força do nobre doutor Theophrastus, que conhecemos, e a quem aprendemos a respeitar como sendo instrumento da vida e da verdade. É como ele fosse um líder dentro da lei de ação e reação, né? Ele se sentia um justiceiro.
Ocorre que, no entanto, que não poderíamos trair os objetivos desta entrevista se falamos ao comandante destes sítios em nome da verdade mesma. Sim, mas sobretudo da misericórdia e do amor. Ele disse: eu não posso mentir para você de que nós estamos a serviço de Jesus, mas que a nossa justiça é tratada de forma diferente da sua forma, né? E aí ele diz, né, que olhando o Teofrastos com olhar lúcido e tudo, visitando perturbados espirituais, encarcerados no corpo, nós identificamos há pouco tempo Henriette em doloroso processo de vampirização, vitimada por elemento desta organização. E por isso, aí o Dr. Teofrastos diz: desta casa, eu estou ouvindo corretamente? Indagou interrompendo: Henriette, vítima de nossa organização? E que o induz a pensar que me interessa a vida de qualquer pessoa da Terra somente porque é supostamente Henriette Marie. Quem o informou de que eu poderia ter algo a ver com esse personagem? Aí ele diz: ela mesma, redarguiu o mentor tranquilo. Assistindo-a com recursos magnéticos, conseguimos fazê-la recordar o passado, para fixar-lhe socorros. E, enquanto narrava o próprio drama, evocou o imenso amor que dedicou à sua pessoa nos idos do século XV, antes do funesto acontecimento. E aí foi que ele se assustou, porque ele viu que não era mentira. Realmente, ela confessou, né, ela narrou algo que tinha ocorrido, né, um romance que tinha tido entre eles dois. E ele disse: onde se encontra ela? O que lhe aconteceu? O que foi feito da sua vida? Leve-me até a sua presença imediatamente, desejo averiguar. E ele diz: não posso, amigo, depende de mim, e não depende de mim, sim de vós. Esta é a razão da entrevista que estamos mantendo. Nós desejamos consertar o meio de conciliar os objetivos elevados a que todos nos propomos, de modo a regularizar situações em desalinho, de cujo labor resultem os benefícios de que temos necessidade. Aí ele disse: mas eu sou um dos gênios do mal e as minhas medidas diferem das suas. Eu represento a justiça e odeio a misericórdia. E aí ele vai dizendo, né, que detesta Jesus porque ele foi vítima do Cordeiro. Só que aí o benfeitor Glaucus vai esclarecê-lo, que eu vou adiantar um pouco aqui, porque senão vai ficar muito longa a nossa aula. A verdade é que Dr. Teofrastos, ele morreu na fogueira pela Inquisição. Então, como ele fez parte, né, de um planejamento de que ele fosse, né, considerado, enfim, herege, mago, ele foi para a fogueira devido à Inquisição. Então, em nome de Jesus, em nome da igreja, ele foi queimado na fogueira. E aí, por isso, ele ficou tão revoltado, né? Porque ele associou que por conta de Jesus havia sido queimado na fogueira. E aí, ele acabou que realmente conseguiram, né, conciliar as ideias para irem visitar Henriette, certo? E ele solicita que, se pudesse, se ele realmente queria que Henriette fosse libertada, né, daquela situação, que ele pudesse acompanhá-lo. E aí, que deseja afinal de mim? Como me ajudeis que me ajudeis a libertar Henriette? E como eu poderia fazê-lo? Se nos acompanhasseis ao recinto de provações e dor em que se encontra, vencida e arquejante sob implacável revel, que a dilacera vencedor. Então, eles foram lá, né? Onde é que ela se encontrava? Ela se encontrava em um leprosário, ao qual já estava totalmente se deformando, né? Apesar dela ainda não ter muitos sinais físicos da doença, ela estava totalmente perturbada, mentalmente e espiritualmente, exatamente pela vampirização que acontecia por esse obsessor. E aqui eles falam um pouco sobre o ambiente, né,
os portadores do mal de Hanser, onde eles se encontravam. Para seguirmos em frente, nesta casa, como em outras similares, desfilos que afrontaram o corpo, desrespeitando-lhe as fontes de vida. Então, por que, né, Henriette se encontrava naquela situação? Ela estava, né, como uma expiação devido ao que tinha ocorrido exatamente nessa vida anterior em que ela esteve junto ao Dr. Theophrastus. Então, o Dr. Theophrastus foi queimado na fogueira e ela, que era o seu grande amor, ficou totalmente desolada e depois descobriu que a trama para que ele fosse queimado na fogueira foi por conta de um dos sacerdotes que estava desejando ela como mulher, né? Havia feito toda essa trama para que se livrasse de Dr. Theophrastus e ele pudesse investir, né, sexualmente sobre ela. E aí, quando ela descobriu que havia sido feito tudo isso e ela havia entrado num convento, né, havia ido para um retiro e acabou descobrindo isso, ela acabou que matou envenenado esse padre e depois se suicidou com o mesmo veneno. E aí, hoje ela estava realmente em penitência física e espiritual com todos os resquícios daquilo que ela havia cometido. Então, devido ao seu projeto de vingança, dela se livrar, né, daquele algoz, ele, ao desencarnar, né, ficou totalmente vinculado a ela, porque soube que havia sido envenenado por ela, e não abandonando-a, ela matou-se prontamente também e continuou sendo perseguida por ele. E aí está Henriette, tome cuidado e piedade do seu algoz. Iremos atendê-lo, evitar porém o ódio. Só que aí ele viu, né, que o que é que ele havia feito. Henriette, por que te fizeram? Por que me abandonastes? E aí ela estava totalmente perturbada, né? Ela estava no sono físico, mas a partir do momento que os benfeitores lhe aplicaram passes, ela foi percebendo a presença deles e aí foi que ela foi contar toda a sua história. Então, meus irmãos, eu desejo que realmente vocês leiam, porque como vocês estão vendo, eu estou passando aqui todo o capítulo, que é bem longo, e o final do capítulo é realmente Dr. Theophrastus tentando libertar Henriette daquela situação penosa. Ele, inclusive, propõe desencarná-la, lembrando que ela está reencarnada, né? Para que eles pudessem ficar juntos. E aí o irmão Glaucus esclarece que ele não pode fazer isso, que ele não é Deus para estar dando ou retirando a vida de alguém, e que ele vai propor um novo atendimento, de forma que ela se livre tanto do obsessor como de toda a situação penosa ao qual ela se encontra. Então, aqui estou passando o capítulo para vocês visualizarem e peço encarecidamente que vocês leiam tudo, porque o que é que nós podemos tirar de conclusão desse capítulo? É que, por mais que existam gênios do mal, espíritos infelizes, que realmente se regozijam em realizar o mal, em realizar a justiça com as próprias mãos, em se vingar, todos amam alguém, né? Então, sempre esses espíritos, eles têm alguém ao qual ele é afeiçoado. Uns é a mãe, outros são com o pai, outros com um grande mestre. No caso do Dr. Theophrastus, o grande amor dele era essa moça que hoje estava com 20 anos, que é Henriette, mas que ela havia feito parte, né, de outra história, em outra reencarnação com ele, e ao qual eles se desencontraram pelo desencarne. Então ele não sabia a situação que ela se encontrava. E hoje ele está vendo a possibilidade de reavivar esse amor e revivê-lo,
junto com ela. Só que ele aí não vai poder se utilizar das suas técnicas para estar junto a ela. Então, o que é que nós podemos concluir? Que apesar de toda a sua força, de nada lhe vale neste momento. Porque somente através do amor e do perdão é que ele conseguirá realmente ter um reencontro e eles poderem reviver esse amor de uma forma sublime e de uma forma mais saudável. E aí espero que vocês leiam para compreender melhor e vamos aguardar os próximos capítulos para ver no que é que vai ficar essa história. Tá bom? Espero que tenham gostado e deixe o seu like para reforçar aqui o nosso canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!